Aleluias. Vamos orar, irmãos. Senhor, eu recebo, meu Pai, aquilo que o Senhor quer ministrar a cada coração. A Tua palavra é viva e eficaz. Nós abrimos o nosso coração, meu Pai, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Porque nós sabemos, meu Pai, que a Tua palavra, ela produz fruto. E eu creio, meu Pai, que aqui há muita terra fértil. E nós vamos receber cada semente que o Senhor vai ministrar em nossos corações. E eu creio, meu Pai, que essas sementes irão produzir frutos, a 100 por 1, assim como diz a Tua palavra. E nós recebemos tudo, em nome de Jesus. Vocês já estão sentados, amém, aleluia. Porque às vezes a gente se empolga aqui e não fala para vocês sentar, e aí vocês estão preparados. Irmãos, uma palavra que saltou no meu coração tem algo a ver com propósito. Quando a gente fala em propósito, a gente não tem como não falar de planos. Os planos que o Senhor tem para nossas vidas. Nós sabemos que nós fomos criados por Ele. Mas não fomos criados apenas para estar aí no nosso conforto, sentado, recebendo, mas nós fomos criados para um propósito. E a palavra que saltou no meu coração é seguindo o propósito de Deus. Pastor Gleison viajou e nos incumbiu de estar na direção desse trabalho. Muitas das vezes a gente não se acha capaz para tamanho desafio. E na segunda-feira uma palavra saltou no meu coração, que era justamente essa palavra. E eu fiquei pensando: Senhor, o Senhor quer que eu vou ministrar algo para o Teu povo? E aí eu peguei, conversando lá em casa, falei com a minha esposa, falei com a minha filha, e ela falou: pai, vamos orar. Quando foi na quarta-feira, eu mandei a lista de quem ia dirigir o culto, de quem ia ministrar, mas não era eu que ia estar aqui. Ou seja, estava querendo recuar. Quando eu mandei para o pastor, para a Marina, o pastor virou para mim e falou: o que você acha de você ministrar? Porque uma das coisas que eu nunca quis, nunca procurei, foi estar aqui. O conforto melhor, já falei isso, o conforto melhor é estar ali na porta, recebendo vocês, muitas das vezes por dentro, muitas das vezes não transmitindo aquilo que eu queria transmitir. Mas, como a gente diz, a gente não vive pelo que a gente vê ou pelo aquilo que a gente está sentindo. E eu procurava sair o sorriso do rosto, muitas das vezes sem vontade. Mas eu estava ali: seja bem-vindo, um culto abençoado para você. E a pessoa entrava, e eu acredito que aquilo ali era um gesto de... a pessoa recebia aquilo ali, né? E hoje, para estar aqui, eu digo para vocês que é um desafio muito grande. Mas eu creio que o Espírito Santo vai ministrar diretamente no seu coração. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela produz frutos. E você pode ter certeza que a colheita é 100 por 1. É 100 por 1. Você já imaginou quando você entra numa plantação de milho? A pessoa coloca ali
2 grãos, 3 grãos. Quando demora pouco, está uma plantação imensa, enche caminhões e caminhões. É isso que o Senhor quer fazer para nós. Deus tem planos para nós. Planos de paz. Desde que você abrace os planos que Ele tem para você. Você percebeu que é uma parceria? Você abraça os planos, Ele te dá paz, mas desde que você abrace o plano dEle. Vocês nasceram, foram planejados para viver um propósito, mas não é o propósito dos outros, é o propósito que Ele tem para cada um de nós. Mas para que a gente venha a viver esses propósitos, a gente precisa agarrar a palavra do Senhor. A gente precisa agarrar a palavra do Senhor para que a gente possa viver tudo isso. No ano de 2008, eu conduzindo um ministro, que ele teve pregando em uma igreja. Meu pai era pastor. E eu sempre fui muito ligado com meu pai. Todo lugar que ele estava, eu estava junto. E aí eu conduzia esse ministro e vinha trazendo ele de volta. Era mais ou menos 1 hora de distância do local onde ele ministrou para ele voltar. E esse ministro, ele chegou para mim e falou assim: Deus tem um plano na sua vida. E Ele tem um propósito para que você possa seguir. Quando ele chegou, ele falou assim para mim: você vai ser um pastor. Meus irmãos, quando eu escutei isso, sabe quando o pastor diz que o semblante cai? O meu semblante caiu. Porque eu olhando no natural, eu via que aquilo era impossível de acontecer, porque eu estava olhando com o meu olho natural. E se passaram 14 anos. Cheguei aqui em Portugal, não tinha projeto nenhum, plano nenhum, que eu ia estar vivendo tudo isso que eu estou vivendo hoje. Muitas das vezes, o pastor, quando chegou para mim e falou: vou te colocar como pastor auxiliar, eu olhei para ele e falei assim, lembrei daquela palavra que foi ministrada no ano de 2008. E eu olhei assim e falei: meu Deus do céu. Existe um desafio. Existem coisas que você vai ter que deixar para trás. Existem coisas que você vai ter que se dedicar. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas para poder viver isso. Muitas das vezes as pessoas olham para a gente e não acreditam. Você não é capaz. Eu nunca contei, ontem eu contei para o irmão Jaime uma situação que aconteceu, uma pessoa de muita influência. Ela olhou para mim assim e falou: olha o pastor que está sendo levantado. Mas ela falou assim, olhou assim e falou, mas com aquele olhar de não acreditar no que Deus pode fazer. Mas aquilo não me abalou, porque a minha estrutura, a minha fundação, ela foi firmada numa rocha inabalável. Ou seja, aquilo ali só veio e me deu, eu senti pena da pessoa que fez esse gesto. Por quê? Porque uma pessoa que precisava amadurecer. Mas eu digo para vocês que já fui despertado na madrugada, saí do meu quarto, fui para a sala e já comecei a chorar, querendo desistir de tudo isso. Querendo desistir, querendo largar tudo e ter a oportunidade de apenas estar ali na porta recebendo
vocês. Mas o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Ministrou ao meu coração que Ele tem um propósito e Ele tem um plano para fazer através de mim. E como diz, para trás eu não volto mais. Nem para pegar impulso. Não volto. Em Salmo 119, versículo 105, a palavra do Senhor diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor quer dizer que por mais que o caminho esteja escuro, Ele vai ser luz para a gente passar. Por mais que as adversidades venham, Ele é o nosso pastor. Ele vai nos suprir. Ele vai nos dar sustento. Quando eu comecei falando que Deus tem um plano de paz para nós vivermos, muitas das vezes a gente lê lá o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. E a gente para meditar nessa palavra, e uma coisa que saltou no meu coração: a sua confiança tem que estar nele, para você viver o Salmo 23. A sua confiança tem que estar plena nele. Porque se a gente, muitas das vezes, uma dificuldade que a gente passa, a gente vai ali e recorre ao nosso amigo, ao nosso melhor amigo. Quando a gente está em uma dificuldade, a gente vai atrás daquela pessoa que muitas das vezes tem uma condição. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer, para Ele ser o seu pastor, Ele quer que você confie apenas nele. Antecedeu, é muito testemunho, né? Mas o Senhor tem algo a ministrar para você. Na conferência, a gente vinha numa intensidade muito grande para fazer algumas coisas para a conferência, e a gente trabalhando bastante aqui. A gente ficava aqui até 3 horas, 4 horas da manhã, muitas das vezes, preparando tudo para o grande evento, formatura e tudo. Eu saí de casa, aí eu comecei a olhar a conta bancária. Estava chegando no vermelho. E a gente vindo naquela intensidade. Quando demora pouco, no natural, a gasolina não ia dar para mim poder estar vindo aqui para a igreja. Quando eu cheguei aqui, encontrei o irmão e falei: e aí, irmão, como é que está? Para você? Está preparado para a conferência? Está preparado para tudo? A sua vestimenta está... Você está crendo aí para algo? E ele não estava muito animado, não. Mas aí eu cheguei para ele e falei: irmão, eu creio contigo. Vai chegar. Em nome de Jesus, vai chegar. E aí a gente começou a crer. Quando demora pouco, passou 2 dias. O irmão já me testemunhou: rapaz, chegou do jeito que eu queria. Chegou do jeito que eu queria. Aí eu, glória a Deus. E não veio só isso, veio dinheiro, veio oferta, veio tudo. E eu falei: é isso aí, irmão. Está vendo como vale a pena a gente confiar? Mas eu não tinha crido só para ele. Eu estava crendo para mim também. E eu falei para ele: eu estou crendo contigo, mas eu creio para mim também. Aí quando demora pouco, chegou a sexta-feira, nada. Já tinha começado. Sexta-feira, nada. Aí, para completar, a gente estava fazendo a renovação dos títulos de residência e o dinheiro não estava contado para aquilo, porque a gente estava pensando que ia ser por pagamento. Quando demora pouco, chegou, naquele dia também. Aí a minha esposa já virou para mim e falou: a gente vai ter que dar um jeito, como é normal, em toda casa.
você vai ter que dar um jeito, a gente precisa pagar essa conta, porque se a gente não pagar, não vai renovar. E aí eu falei para ela, vai chegar em nome de Jesus. Vai chegar, eu creio. Desse lugar de ter que depender de alguém, eu já saí há muito tempo e eu não volto mais para esse lugar. Quando demora pouco, eu estava aqui no sábado, aí o diabo falava, cadê? Olha lá, aconteceu, você não creu junto com ele? Ele recebeu, e você? Cadê? Quando demora pouco, no sábado, para quem que foi entregar? Um envelope. Recebemos um envelope. Ninguém sabia de nada, só eu, a minha filha, a minha esposa, meu filho. Meu filho não, porque ele não tem maturidade ainda para saber certo tipo de coisa. Minha filha já, sim. Entregaram um envelope para ela. Quando ela chegou em casa, que ela abriu, era quase o salário que ela recebe um mês inteiro de trabalho. Irmãos, mas por que isso aconteceu? Porque eu decidi viver os planos de Deus para a minha vida. E eu digo para você, vale a pena você agarrar a palavra do Senhor. Vale a pena você cumprir o propósito do Senhor. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir. O Deus Todo-Poderoso. Irmãos, eu não estou dizendo para você seguir propósito, plano, cumprir propósito, seguir um plano de qualquer pessoa, não. Eu estou dizendo para você seguir um propósito e um plano de um Deus que Ele é todo-poderoso. Um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Um Deus que supre todas as nossas necessidades. Um Deus que vale a pena você seguir. E eu creio que cada um de vocês não veio aqui em vão. Vocês vieram aqui, estão aqui por um propósito. Sabe uma coisa que me trouxe à memória? Teve o JPN recente. E o JPN no Brasil. E lá diz, jovens para as nações. Aí eu conversando com minha filha, ela falou, pai, o senhor tem ideia do que é isso? Nós não escolhemos, nós não fomos treinados, mas nós estamos aqui. Aonde, irmãos? Que nós estamos? Estamos nas nações. Você foi escolhido para um propósito. Você acha que você está aí sentado em vão? Não, você foi escolhido, você foi plantado aqui. E Ele tem ferramentas para que você possa crescer. Irmãos, eu tenho um privilégio tão grande, de ter a oportunidade de servir aos meus pastores, pastor Gleison e Marina, porque são pessoas espetaculares, pessoas que olham para a gente, muitas das vezes, se fosse no natural, não dava nada, mas ele acredita tanto em cada um de nós. Eu digo que não acredita não é só em mim, não é só nos pastores, na diretoria, ou na direção da igreja, não, acredita em cada um de nós. Só o que nós precisamos, irmãos, é agarrar a palavra do Senhor. E esse ministério, essa igreja, ela te dá tantas ferramentas. Às vezes a gente fala aqui de escola bíblica, verbo da vida. E dando uma pausa hoje, é o último dia para você ter o desconto. E muitas das vezes a pessoa olha e fala, gente, esse povo não fala outra coisa, esse povo só fala de escola.
só fala da gente estudar. Irmãos, é porque a gente se preocupa com você. A gente não quer crescer sozinho, a gente quer que todo o corpo de Cristo cresça junto com a gente. Sabe qual é o desejo do meu coração? É que vocês sejam melhor do que nós que estamos aqui. Esse é o desejo. Irmãos, e o Senhor acredita tanto em você, que Ele te escolheu para você estar aqui. E tenha certeza que você não está aqui em vão. Você está aqui para um propósito. No livro, eu estava lendo um livro do Kenneth Hagin, e ele contava uma história no começo da trajetória dele, há muitos anos atrás, que ele dirigiu uma igreja, e que essa igreja, ela foi muito difícil para ele. Tinha muitas coisas para se ajustar. E ele sofreu muito naquele lugar. Muitas das vezes, o preparo, às vezes, não sei. Mas ele passou muita dificuldade naquele lugar. E ele saiu. Quando ele saiu, irmãos, imagina a alegria. Saiu. Aí saltou no coração dele: para esse lugar, eu não volto mais. E o Senhor foi ministrando ao coração dele. Foi ministrando ao coração dele, porque ele não deveria ter falado aquilo. Por mais que aquilo fosse difícil para ele, ele não deveria ter falado. E aí o Senhor foi ministrando ao coração dele. Mas não era o desejo do Senhor que ele voltasse para aquele lugar. O desejo do Senhor é que ele realmente saiu no tempo certo e que ele ia prosseguir. E aí o Senhor trouxe à tona para ele, para que ele se arrependesse daquilo que ele falou. E aí ele se arrependeu e orou e falou: Senhor, se o Senhor quiser que eu volte para aquele lugar, eu estou disponível para voltar. E a partir daquele momento, irmãos, o ministério dele cresceu de uma forma sobrenatural. Porque muitas das vezes não é o que a gente quer, mas sim o que o Senhor tem para nós. No domingo retrasado, a gente viu um ato aqui que eu não aguentei. Me emocionou muito. Um casal de pastores que saiu da Inglaterra, que tinha um ganho, que ele já falou para vocês aqui, era muito grande o que ele ganhava. Eu acho que ele ganhava num dia o que eu ganho no mês, para você ter ideia. E ele largou tudo para vir para cá, para começar esse trabalho, onde não tinha nada, onde a gente estava num hotel, com mais ou menos umas 10 pessoas. Ele largou tudo para vir iniciar esse trabalho, mas com uma direção do Senhor, lógico. E domingo ele falou, porque o Senhor ministrou no coração dele que ele tinha algo a mais a fazer. E a Marina aqui em cima, ela falou: eis-me aqui, Senhor, eu vou para onde o Senhor quiser. Se o Senhor quiser que eu vou para a África, eu irei. Você acha que é fácil, irmãos? Você acha que é fácil isso? Não é fácil. Mas aonde eu quero chegar? Muitas das vezes, a gente para e pensa e diz: o Senhor ministra no seu coração o plano que Ele tem para você, qual é o propósito que você tem para cumprir. Senhor, mas eu não quero esse, eu quero aquele. Muitas das vezes, você
está aqui na igreja, sentado, e muitas das vezes o que tem para fazer é limpar a igreja, vir na semana, fazer serviços que não é visto. Mas muitas das vezes você não quer se sujeitar a isso. Porque Deus falou para você que você vai ser um pastor, que você vai ser isso ou aquilo. Eu acho que chegou o tempo da gente começar a se sujeitar à palavra mesmo. Se sujeitar ao Senhor, para que Ele possa fazer com que a gente cresça cada dia mais. Em Provérbios 19, 21, muitos são os planos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor, esse prevalecerá. É aquilo que a gente estava falando. Muitas das vezes o Senhor tem ministrado ao seu coração para algo, mas você muitas das vezes quer ir além. Siga os planos do Senhor, porque nele você vai ter paz, nele você vai ter provisão, nele você vai ter o sustento. Em Jeremias 29, a partir do versículo 11, diz: Eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejeis. Então me invocarei, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei, e me acharão, quando me buscares de todo o coração. Existe um lugar seguro na palavra do Senhor. Existe um lugar seguro onde você é ouvido. E que nós possamos, irmãos, a cada dia, estar mais próximo do Senhor, ouvindo aquilo que Ele quer ministrar ao nosso coração. Em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isso, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por quem ele morreu e ressuscitou. Você já parou para pensar que Jesus veio à terra? Deus tinha um plano para ele seguir. Deus tinha um propósito para ele cumprir. Ele veio, morreu. Antes dele morrer, vamos analisar. Ele veio, ministrou, fez milagres e prodígios. E sabe o que foi? O maior propósito dele foi nos dar direito à salvação. E não só isso, nos dá o Espírito Santo para que ele venha habitar dentro de nós. E isso foi para mim, foi para cada um de nós. Se você reconhecer o Senhor como seu único e suficiente Salvador, Ele habita dentro de você.
E muitas das vezes o que nós temos feito para com tamanha riqueza que tem dentro de nós, neles nós podemos recorrer, nele nós podemos pedir socorro, muitas das vezes, nele nós podemos usufruir. Ele está dentro de nós. Esses dias a gente teve uma reunião e a gente recebeu uma pessoa que ele faz parte do ministério na Europa. E ele chegou e ele falou, foi muito preciso naquela palavra dele. Ele virou e falou assim: a gente já viveu tantos avivamentos. Quem faz escola bíblica teve uma matéria, a história da igreja, e a gente aprofundou bastante num avivamento que teve nos Estados Unidos, na Rua Azusa, onde as pessoas passavam e sentia tão forte a presença de Deus. Pessoas não precisavam nem entrar, eles sentiam aquela presença gloriosa do Espírito Santo. Pessoas eram curadas apenas em passar naquele local. E tantos outros avivamentos, ele comentou a respeito de um avivamento em um dos países aqui próximo, eu não me recordo o nome, mas que houve esse avivamento também. Mas aonde ele queria chegar? Ele diz que quando ele chegou naquele estacionamento aqui, ó, fora, ele sentiu uma presença tão forte do Espírito Santo, tão forte que ele falou: nós estamos prestes a viver algo que a gente nunca viveu. E você está aqui dentro. Você está aqui dentro. O que você tem feito com essa presença? O que você tem feito com essa presença? Ela está disponível para cada um de nós. O que nós precisamos apenas é confiar nessa presença e viver os milagres. Porque muitas das vezes a gente quer ver o milagre no nosso amigo, no nosso colega, na igreja, mas muitas das vezes nós precisamos desse milagre. E o que nós estamos fazendo? Desafio você a começar a enxergar mesmo. Porque mesmo que o olho natural você não esteja enxergando, mas você tem que começar a ver no olho espiritual. Porque você pode ter certeza que milagres sobrenaturais vai acontecer. E nós estamos prestes a viver os melhores dias da nossa vida. Aleluias! Por mais que a gente não esteja vendo, por mais que a gente não esteja sentindo, está disponível para cada um de nós. Uma das coisas que o Espírito Santo me chamou muita atenção, que a gente, quando vai num estádio de futebol, a gente celebra quando um jogador faz o gol, ainda mais do seu time. E muitas das vezes a gente ouve uma palavra que nós vamos viver os melhores dias da nossa vida. E muitas das vezes qual é a nossa reação? Qual é a nossa reação? Mas a nossa reação tem que ser: nós vamos viver os melhores dias das nossas vidas. Aleluias! Por mais que a gente não esteja sentindo, por mais que a gente não esteja enxergando, eu tenho certeza absoluta, quando a gente começar a receber essas palavras que têm sido ministradas no nosso coração, celebrando,
as coisas vão acontecer mais rápido. Uma das coisas que muito me alegra, esses dias estava ali na porta, na conferência, chegou um irmão, acabou de chegar. Ele chegou na porta, não tinha uniforme, não tinha nada. Ele pegou e chegou na porta, ficou ali. Aí eu vendo que ele queria fazer alguma coisa. E eu falei para ele. Começou a tirar o lixo, começou a olhar os carros que estavam estacionando no lugar errado. Aí eu fiquei do lado dele olhando aquela cena. E ele estava meio constrangido de estar ali na porta. Como a gente estava na direção, eu peguei e falei para ele. Não se preocupe, fique aí. Aí ele, mas eu não estou preparado. Eu não tenho preparo. Olha o jeito que eu estou vestido, vocês estão tudo uniformizados. Eu falei para ele, fique aí, você está no lugar certo. O que importa é o que está dentro. O que importa é o que está dentro. Irmãos, as coisas começaram a acontecer de uma forma sobrenatural na vida desse irmão, porque ele entendeu por dentro o que ele deveria fazer. E tem como não acontecer dessa forma? Não tem. Irmãos, e eu sei que algo sobrenatural vai continuar acontecendo na vida dele e na sua vida. Sabe por quê? Porque a partir de hoje você vai levantar dessa cadeira. Você vai levantar dessa cadeira e você vai cumprir o propósito do Senhor. Você vai levantar dessa cadeira e você vai reagir. Você vai levantar dessa cadeira e vai começar a enxergar, olhar para a palavra do Senhor de uma forma diferente. A partir de hoje, você não está aqui em vão. Você que está nos assistindo, você foi escolhido para um propósito. E eu tenho certeza que você vai cumprir ele. Você vai cumprir porque você não está com uma parceria com qualquer pessoa. Você está com parceria com Deus que é todo poderoso. Um Deus que age. Um Deus que cumpre com a sua palavra. E eu tenho certeza que você vai viver os melhores dias da sua vida. Porque você decidiu a submeter a essa palavra. Você resolveu seguir os planos do Senhor. Aleluias. Obrigado, Pai. Em Gálatas 1:15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, como eu falei lá no começo, você foi escolhido antes de você nascer para um propósito. É o que a palavra está dizendo. Agarre essa palavra, creia. Em 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque pelo Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão pelo que está dentro de você, através do Espírito Santo. Ou seja,
Se o Senhor não ministrou ainda no seu coração qual é o plano que Ele tem para a sua vida, qual é o propósito, comece a recorrer ao Espírito, porque Ele já sabe. Comece a recorrer, lendo a palavra, se abastecendo, que Ele vai ministrar no seu coração. Muitas das vezes pode ser como a minha reação, mas você tenha certeza, Ele tem paciência para que você cumpra o propósito dEle. Nós temos um vídeo que nós vamos passar. Não sei se a mídia já pode colocar. Eu tive o privilégio de um dia escutar um missionário chamado Wes Stanford. Ele passou uma parte da sua vida ajudando a igreja na Etiópia, que por 17 anos esteve sobre o regime comunista. As igrejas foram lacradas, pastores foram presos, muitos foram mortos. E esse missionário saía da América do Norte e ia para a Etiópia tentar ajudar os irmãos que se reuniam escondidos nas catatumbas, nas florestas. E um dia ele foi na cidade de Sodo, uma cidade no sul da Etiópia, e conheceu um pastor chamado Tadessa Assai. Um homem de Deus que tinha uma especialidade. A especialidade do pastor Tadessa era pregar nos funerais. Onde tinha um funeral, o pastor ia. Então, quando a polícia sabia onde tinha funeral, ia lá porque o pastor estava pregando, pegava o pastor, prendia o pastor, espancava o pastor, soltava o pastor e ele voltava a pregar. E um dia a polícia ficou com tanta raiva que disse assim: nós não vamos mais soltar o pastor Tadessa, ele vai ficar preso agora. E ele pensou: já que eu vou ficar preso, vou pregar na prisão. E levou 22 a Jesus Cristo dentro da prisão. E a polícia disse: não vamos mais soltar o pastor Tadessa, nem vamos mais deixar ele preso, nós vamos matar o pastor Tadessa eletrocutado, para servir de testemunho para que ninguém mais queira seguir Jesus. E anunciaram na cidade: amanhã, às 9 horas da manhã, o pastor Tadessa vai morrer eletrocutado. Mas eles não tinham cadeira elétrica. E eles chamaram as pessoas para o centro da cidade, para a praça da cidade, pegaram os fios desencapados, amarraram o pastor Tadessa, uma multidão veio assistir, deram 1 minuto para o pastor Tadessa orar, começaram um discurso contra o cristianismo, puxaram a chave para a corrente elétrica passar e matar o pastor. Houve uma explosão, fumaça e faísca para todo lado, a corrente elétrica não chegou e o pastor não morreu. Desamarraram o pastor e disseram: vão para casa, um eletricista vai consertar a gambiarra e amanhã nessa mesma hora o pastor Tadessa morre. E o pastor Tadessa pensou: já que eu vou morrer amanhã, vou passar a noite em oração. E voltou para a cadeia e passou a noite em oração. No outro dia, a mesma coisa. A multidão veio, amarraram o pastor Tadessa, alguém havia passado o dia tentando consertar, puxaram a chave, explosão de novo, fumaça e faísca, a corrente elétrica não chegou. E a multidão começou a apertar tanto, fazer tanto barulho, que a polícia ficou temerosa, desamarrou o pastor e disse assim: vai embora daqui. E esse missionário estava lá e disse que acompanhou o pastor Tadessa e disse assim: pastor Tadessa, o que é que o senhor vai fazer? Um homem que passou 2 vezes pela morte, o que é que o senhor vai fazer? E ele disse assim: tem um funeral e eu soube que tem um funeral, eu vou lá pregar. E ele disse assim: pastor Tadessa, eu represento milhares de cristãos na América e nós estamos orando muito por vocês. E disse que o pastor Tadessa se virou, ficou com o rosto sério e disse assim: vocês na América estão orando por nós, aqui na Etiópia? Então volte para a América e diga que nós é que estamos orando por vocês. E ele falou: mas por que vocês estão orando por nós se vocês é que estão sendo perseguidos, pastor? E ele falou: irmão, ninguém na Etiópia acorda sem pensar. Nenhum cristão na Etiópia acorda sem pensar: hoje pode ser meu último dia de vida. Pode ser que hoje seja descoberto e seja preso e morto. Então, como nós não sabemos se esse é o último dia de vida, todo cristão na Etiópia passa o dia em oração. Não importa o que nós façamos durante o dia, passamos o dia em oração. Mas eu soube que as coisas vão muito bem na América e que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar. É verdade que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar? E ele disse assim: é verdade. Ele falou: você sabe que é proibido se reunir, mas nós precisamos tanto do corpo de Cristo que mesmo sendo proibido, nós nos encontramos escondidos à noite, no escuro, na floresta, nos cemitérios, porque nós precisamos do corpo de Cristo. Mas eu soube que vocês têm igreja na América em todas as esquinas e vocês podem entrar na igreja a hora que quiserem, que a polícia não vai entrar para espancar vocês. Mas eu soube que na América, no dia de culto, tem cristãos que ao invés de ir para a igreja, ficam em casa assistindo. É verdade que no dia de culto vocês podem ir a hora que quiserem e vocês não vão, vocês ficam assistindo. É verdade que isso acontece na América, irmão? Ele disse assim: é verdade. E ele disse assim: missionário, a minha congregação tinha apenas uma Bíblia e eu fiquei com medo de ser preso e minha Bíblia ser queimada. Então reuni minha congregação e com lágrimas nos olhos eu disse: irmão, eu não tenho como guardar a Bíblia, o que nós temos de mais precioso. Se eu for preso, ela vai ser destruída. Então eu comecei a rasgar as páginas da Bíblia e comecei a dividir para cada pessoa. Era mais fácil guardar porções da Bíblia do que uma Bíblia inteira com uma pessoa só. E quando eu estou à noite pregando, no escuro, no meio do meu sermão,
Eu digo, eu preciso de Isaías 53. E alguém lá do escuro começa a recitar do fundo do coração aquela página que ele levou rasgada para casa e decorou. Mas eu soube que na América vocês podem ter 8, 10 Bíblias em casa. E eu soube que tem cristãos na América que, apesar de terem 8, 10 Bíblias em casa, passam uma semana sem ler a Bíblia. É verdade? E ele disse assim, é verdade. Nós é que precisamos de oração. Meus irmãos, urgentemente precisamos de oração. Porque cantamos breve, Jesus voltará. Levantamos a mão no apelo dizendo assim, eu quero voltar para o céu para ser dono de tudo. Mas ainda não estamos indo a Jesus de maneira séria para que Ele arranque o egoísmo do nosso coração. E que nós possamos entrar na porta do céu. E nós não vejamos a rua de ouro, nem a parede de pedra preciosa. Mas nós possamos olhar para o rosto maravilhoso de Jesus. Aquilo que nós aprendemos a olhar nessa terra. Eu tenho... Amém? Irmãos, o que nós estamos fazendo? Trouxe esse vídeo para reflexão mesmo. Gostaria de chamar o louvor. Para nossa reflexão. Nós temos todas as ferramentas para a gente crescer, para cumprir o propósito do Senhor. Nós não estamos na América, nós estamos na Europa. Mas você já parou para pensar quantas pessoas tem em casa e vive aprisionado? A gente tem privilégio de sair e conviver com muitas pessoas. Pessoas que muitas das vezes não têm o prazer de viver. Não têm o prazer de viver. Mas nós sabemos o que nós podemos oferecer para essas pessoas. Nós temos as ferramentas para levar paz para essas pessoas. E o que nós estamos fazendo com todas essas ferramentas que nós temos? Aqui, não sei se você sabe, tem um Verbo Shop, uma prateleira rica de livros, de grandes escritores, aqui, de evangelistas, pregadores, tudo tem aqui, grandes homens de Deus. Tem Bíblias também. E você tem tudo isso, você tem a oportunidade, você é livre de sair da sua casa e tem a oportunidade de vir adorar o Senhor aqui, com todo o conforto que foi preparado para você, para que você se sinta bem. Mas isso não é apenas para que a gente fique em 4 paredes. Nós precisamos nos despertar e levar paz para esse mundo que está sedento por alguém que chegue e traga uma palavra de paz. O que nós vamos fazer para isso? No olho natural, a gente olha aqui e vê que ainda tem espaço. Realmente tem espaço. Mas nós já estamos se preparando para a expansão, para um lugar maior, porque pessoas hoje foram convocadas para essa missão. Pessoas hoje vão sair daqui diferente de como entraram. Pessoas hoje vão sair daqui com convicção de qual é o papel de cada um aqui que tem a fazer. E esse lugar vai ficar pequeno para tudo isso. Mas você pode ter certeza que o nosso líder, o nosso pastor, Deus já tem falado com ele. Esse lugar está pequeno para que Deus vai fazer. E eu digo, eis-me aqui. Eu fui o primeiro a falar. Estou aqui disponível para que isso aconteça. Não existe cansaço. Na minha casa, meus filhos têm tudo que eles precisam. Tem carinho, tem apoio. Mas eu faço melhor. Eu venho para cá e eles vêm junto. Nada me para. Nada vai me parar.
Nada vai me parar de eu cumprir o propósito do Senhor. A Márcia foi muito precisa no domingo passado quando falou. Eu creio que foi um preparo para você receber essa palavra hoje. Não temos tempo para perder com picuinhas um com o outro, mal olhado, com palavras que venham querer muitas das vezes nos jogar para baixo. Não, a gente tem que ter uma convicção que a gente serve um Deus que é todo poderoso, um Deus que é capaz de fazer além daquilo que você pensa e que você imagina. Eu dediquei algum tempo para esse templo estar dessa forma. Não só eu, mas vários irmãos abraçou junto comigo essa causa. E eu vou dizer para você que hoje o que eu colhi, eu olho assim, se eu estivesse trabalhando para uma pessoa, eu jamais teria juntado recurso para ter o que eu tenho hoje, para morar onde que eu moro hoje. Sabe por quê? Porque eu decidi cumprir o propósito do Senhor. Eu decidi não olhar para os outros, para que os outros pensam de mim, para que os outros acham. Mas eu resolvi seguir o propósito do Senhor e não olhar para nada disso. Irmãos, e eu vou te dizer uma coisa, aquilo que o Senhor falou lá em 2008, Ele tem falado ao meu coração. E às vezes eu olho, meu Deus, mas eu vou chegar nesse lugar? Você vai chegar, sabe por quê? Porque eu te escolhi e eu coloquei um propósito para que você possa seguir. E não é a força do meu braço. Eu sou tão tranquilo, nada me abala hoje. Nada me abala. Porque a minha confiança está no Senhor. E eu sei que tudo vai se cumprir. Eu sei que tudo vai se cumprir. Porque eu estou nele. E ele está em mim. Nada vai me parar. Não deixe que circunstâncias venham te parar. Não deixe que circunstâncias venham te abalar. Não deixa. Saia daqui com uma convicção. Que é o Senhor que te sustenta. É o Senhor que está contigo. Minha filha concluiu agora a escola. Estava uma preocupação. Eu vou fazer faculdade. Eu sei que ela vai fazer faculdade. Só que o curso que ela quer fazer não é aqui. Ela vai ter que se deslocar para outro local. E a gente é muito próximo. Eu sei que eu não vou conseguir estar longe dela. Eu sei. E aí a gente sentou e ela e às vezes a aflição vindo, eu falei para ela, minha filha, nós temos um propósito ainda e não terminou ainda esse propósito. Não terminou esse plano. E ela, graças a Deus, hoje, ela já está mais consciente disso. Não é a hora de você ir. Acalma. Não tenha pressa. O Senhor está clareando os nossos caminhos. E no tempo oportuno você vai fazer. Já parou para pensar que esse curso pode vir para cá, para Leiria? Você duvida? Eu não duvido. Eu creio que pode chegar aqui. Eu creio. Basta que a gente confie no Senhor. Em Romanos, no capítulo 9, no capítulo 10, a partir do versículo 9, diz: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu creio que algo aconteceu sobrenatural aqui nesse lugar.
E eu creio que o Senhor ministrou ao seu coração. E eu gostaria que você fechasse seus olhos e fizesse essa oração comigo. Pai, eu creio, meu Pai, que o Senhor morreu, ressuscitou, e eu recebo o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Ô Senhor, eu creio, meu Pai, que o Senhor tem um plano para a minha vida, e eu recebo, eu decido viver isso que o Senhor tem para a minha vida, e eu recebo o Senhor, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Quantos aqui fizeram essa oração pela primeira vez? Que você dê um sinal com a sua mão. Tem alguém que fez essa oração? Aleluias! Obrigado, Senhor! Obrigado, Pai! Porque o Senhor é bom. O céu está festejando, irmãos. Que 2 almas se rendeu ao Senhor. Obrigado. Vocês querem vir até aqui para que a gente ore? Não? Nós vamos orar daqui. Ô Pai, nós cremos, Senhor, que hoje, meu Pai, está tendo festa no céu. Porque, Senhor, 2 vidas aceitaram o Senhor como o único e suficiente Salvador. Obrigado, Pai, porque nós cremos, meu Pai, que o Espírito Santo agora habita dentro deles. Hoje eles têm algo para recorrer, meu Pai. Tem alguém para recorrer e é o Teu Espírito Santo. Nós cremos, meu Pai, e declaramos dias de paz, dias de alegria na vida deles, na casa deles, no trabalho, em tudo que eles foram fazer, meu Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos uma vida abundante para eles, em nome de Jesus, meu Pai. Muito obrigado, muito obrigado. Nós cremos que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou. E eu creio que houve tanta cura aqui hoje. E vocês irão testemunhar dos milagres que o Senhor fez aqui nesse lugar. Tem alguém que está com alguma enfermidade? Está com alguma dor? Não? Amém. Somos sarados e curados. Aleluias. O batismo do Espírito Santo, ele é para todos nós, com evidências de falar em línguas. Isso é um benefício que a gente tem, que o Senhor nos deu. E se você tem esse desejo, né? Quer conhecer mais sobre isso, procure um dos pastores. Temos o pastor Marcelo, temos o pastor Marlon, temos o pastor Tarcísio. E você pode procurar qualquer um deles. Pode me procurar também. E através disso nós vamos orientar vocês como conduzir. Irmãos, que privilégio foi de estar aqui para ministrar para você. Eu creio que eu recebi também dessa palavra que foi ministrada. E ela vai produzir fruto na minha vida. E eu creio que vai produzir fruto na sua vida. Que privilégio, irmãos, de conhecer vocês, de conviver com vocês.